Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao livro 3, então falaremos do capítulo 16 e o assunto é artigo. Vamos lá. Então, olha só, vamos comparar os títulos abaixo. Compare os títulos a seguir e discuta com seus colegas. Não vou discutir com os colegas porque não estamos, infelizmente, podendo. Então, vamos lá, mas vamos pensar sobre. Então, temos a seguinte estrutura. Morre Stan Lee, famoso quadrinista americano. E a frase abaixo. Morre Stan Lee, o famoso quadrinista americano. Então, o que a gente tem de diferente? Na primeira oração, a gente não tem o artigo, né? Na segunda oração, nós temos o artigo ali antes da palavra famoso. Então, temos duas perguntas. 1. A informação veiculada é a mesma? Veiculada seria transmitida, né? A informação é a mesma nas duas sentenças? Então, gente, olha só. As duas manchetes tratam do mesmo assunto, que é a morte de Stan Lee, certo? Beleza. Então, o assunto é o mesmo. Agora, vamos à segunda pergunta. A presença do artigo o na segunda oração, né, gerou diferença de sentido entre as frases? Explique. Então, primeiro pensem, pausem o vídeo e depois vejam o comentário. Então, morre Stan Lee, famoso quadrinista americano. Depois, morre Stan Lee, o famoso quadrinista americano. A pergunta é, tem alguma diferença de sentido quando a gente não usa o artigo e quando a gente usa? E aí, gente? Sim, tem uma diferença. Que diferença é essa? Olha só. Na primeira versão, sem o artigo, a gente tem uma apresentação genérica, né? Então, olha só. Morre Stan Lee, famoso quadrinista americano. Então, o artigo, a ausência do artigo, no caso, generaliza esse famoso quadrinista americano. Então, ele é apenas mais um famoso quadrinista americano. Agora, na segunda versão, morre Stan Lee, o famoso, aqui a gente tem uma versão definida, específica, o famoso, como se ele fosse o único, ou como se já fosse conhecido dos leitores por algum texto que os leitores já tivessem lido. Então, famoso quadrinista americano. Você tem uma informação genérica. Agora, quando eu digo o famoso quadrinista, aqui é como se ele fosse o único. Ou como se você já tivesse lido alguma informação sobre ele e soubesse exatamente sobre quem se trata, tá bom? Consulte um site de notícias, pode ser pela internet, e transcreva 3 manchetes, né? Três títulos. O texto ele vai ter um título, transcreva 3 títulos. Em qual delas se usou o artigo o ou a antes do substantivo principal? Então, olha só. Vocês podem fazer isso aqui junto com as atividades, quando vocês forem entregar lá na aba que eu vou criar, tá bom? Então, vocês vão procurar 3 notícias, tá? De 3 jornais diferentes. E aí vocês vão verificar se nessa manchete houve o artigo o ou o artigo a antes do substantivo principal. Então, por exemplo, se eu digo assim, o cantor faleceu, por exemplo. Sei lá, então, qual é o substantivo? A gente só tem um substantivo, né? Cantor faleceu. A gente tem cantor, que é um substantivo, e a gente tem faleceu, que é um verbo. E aí você vai verificar se existe esse artigo antes do substantivo, no caso cantor, ou se vai ter só assim, cantor morreu, tá? Então escrevam 3 manchetes e aí consultem esses jornais, tá? E aí você, professora, eu só posso transcrever então se tiver o artigo o ou o artigo a? Não. Você pode escolher 3 manchetes. E aí, um pode ter o artigo ou a, o outro pode não ter nenhum artigo. É justamente para você perceber se sempre vai ter artigo, se nem sempre vai ter artigo, tá bom? Vamos lá. Então, o uso do artigo em títulos e manchetes. A manchete... Vamos lá, então. A manchete exige uma linguagem enxuta, ou seja, mais objetiva, né? Direta e às vezes enigmática. Como assim enigmática? Ela não é clara. E por que ela não é clara? Para despertar a tua atenção, né, em ler o texto.
para provocar no leitor o desejo de ler a matéria na íntegra, ou seja, de ler a matéria totalmente, não ficar só no título. Em alguns casos, a economia de letras se dá por conta do próprio espaço da linha diagramada. Mas a necessidade de síntese pode também vir do desejo de oferecer ao leitor uma chamada rápida e envolvente. Então, esse título, né, ou essa manchete, de uma maneira objetiva, pode acontecer, primeiro, porque já existe um espaço pequeno, né, para esse título, para essa manchete, ou porque o leitor quer ser claro, quer ser objetivo e chamar a atenção para que o leitor, de fato, conheça o texto totalmente. Nesse sentido, o uso ou não do artigo acaba sendo um recurso estilístico do autor. Artigos são palavras variáveis. Se são palavras variáveis, significa que eles vão mudar, que antecedem um substantivo. Então, a gente já conversou sobre um substantivo, né? Substantivo é uma classe que serve para dar nome. Então, Brasil é o nome de um país. Marcelo é o nome de uma pessoa. Casa é o nome de um objeto, né? De uma construção, né? Porta-retrato, nome de um objeto. Artigos são palavras variáveis que antecedem um substantivo e atuam para defini-lo ou indefini-lo. Já vamos entender o que significa isso de definir ou indefinir. Os artigos da língua portuguesa são os seguintes. Então, temos aí o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, os artigos definidos são o, a, os, as e os indefinidos são uma, uns, umas. Então, continuando. Definir significa especificar dentro de um contexto. E indefinir significa apresentar o nome de forma genérica. Observe. Então, olha só. Um quadrinista. Um quadrinista é um sentido genérico, então pode ser qualquer um, né? E aí ele foi citado pela primeira vez no texto. O quadrinista é o sentido específico, é como se fosse se eu digo morre o quadrinista, é como se existisse somente aquele quadrinista, né? Ou ele já é conhecido pelos enunciadores ou já foi citado anteriormente. Então, por exemplo, se eu digo assim, um quadrinista esteve aqui. Se eu digo para você, um quadrinista esteve aqui. Então, um quadrinista é um quadrinista qualquer. Eu não fiz referência a ele antes, eu estou falando dele para você naquele momento. Então, um quadrinista esteve aqui. Um quadrinista qualquer, certo? Agora, se eu digo, por exemplo, o quadrinista mandou um abraço para você. O quadrinista. Então, se eu digo o, é porque em algum momento eu já falei para você desse quadrinista. Ou você já o conhece. Então, o artigo indefinido, ele é genérico, né? O artigo definido, a gente usa quando para dar um sentido específico, né? Ou quando a pessoa já conhece, né, a outra pessoa a qual você está fazendo referência. Então, por exemplo, o quadrinista veio aqui. Se eu falo para você, o quadrinista bem veio aqui, então é porque você já sabe de quem se trata. Além de agir nessa identificação, né, ou seja, ou para indefinir o artigo indefinido ou para definir o artigo definido, o artigo também colabora para determinar o gênero. Quando a gente fala de gênero, a gente fala de feminino e masculino. Quando a gente fala de número, a gente fala de singular e plural, né? De um substantivo, apresentando flexões de singular e plural, feminino e masculino. Às vezes, o substantivo não faz essa diferenciação e o artigo é o único recurso para isso. Então, olha só, por exemplo, a gente tem ali lápis. Então, lápis a gente não consegue, o lápis já termina com S, então a gente não sabe se é singular ou plural. E como é que a gente vai marcar, então, se é singular ou plural? Não através do substantivo, porque o substantivo já termina com S, mas através do artigo. Então, se eu digo o lápis, eu estou, estou dizendo que estou me referindo a um lápis só. Agora, se eu digo os lápis, então, o artigo está acompanhando o substantivo ali para dar uma característica de quantidade. Então, estou me referindo a mais de um lápis. Né? Desenhista, por exemplo, se escreve do mesmo jeito. Então, se eu uso o artigo o, que é masculino, eu estou me referindo a um homem. Se eu uso o artigo a, que é feminino, eu estou me referindo a uma mulher, tá? Nesses casos, o artigo foi o único recurso para determinar o número ou o gênero dos substantivos. Como assim? O artigo determinou o número onde? O lápis, os lápis, né? O singular, os plural. E
ele se referiu ao gênero onde? Ali em desenhista, né? O desenhista homem, a desenhista mulher, tá bom? A possibilidade é empregar o artigo para transformar qualquer palavra em um substantivo. Ou seja, o artigo tem também uma função substantivadora. Como assim? Então, olha só. O artigo, ele geralmente aparece antes do substantivo, né? Como a gente viu ali, por exemplo, lápis é um substantivo, né? Por exemplo, casa, né? Eu posso dizer a casa. Então, o artigo geralmente aparece antes do substantivo, né? O controle. O está aparecendo antes do substantivo. Entretanto, vamos ao exemplo. Olha só. Stan Lee viveu e morreu em Los Angeles. Então, olha só. Morrer e viver são verbos, certo? Verbo é uma classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? E a gente pode conjugar o verbo, né? Por exemplo, eu estudo, eu estudei, eu estudarei, tá bom. Agora vamos lá ao exemplo que interessa. O morrer é previsível, o viver é uma arte. Então, olha só, no primeiro exemplo, vocês viram ali que morrer e viver são verbos, né? O que a gente tem antes do viveu? A gente tem o li, que é um nome. O que a gente tem antes do morreu? A gente tem o e, que é uma conjunção, mas a gente ainda vai estudar conjunção. Agora, analisa o outro exemplo. O que a gente tem antes do morrer? Um artigo, né? O. O que a gente tem antes do viver? Mais um artigo, o. Então, o que a gente consegue perceber? Quando o artigo ficou ali antes do verbo morrer e antes do verbo viver, o que ele fez? Ele substantivou os verbos, ou seja, ele transformou esses verbos em substantivos, porque eu falei para vocês, qual é a classe que acompanha o substantivo? É o artigo. O artigo acompanha o substantivo. Então, quando o artigo está acompanhando os verbos, o que ele faz? Ele substantiva esses verbos. Por exemplo, jantar. Jantar é verbo, né? Que indicação? Eu janto, tu jantas, ele janta. Agora, quando eu digo assim, ó, o jantar foi ótimo, eu transformei jantar, que era verbo, em um substantivo, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos dar continuidade. Um artigo pode ainda unir-se a uma preposição e com ela formar novas palavras. Então, como assim? As preposições são essas ali, estão vendo? Ó, tem assim, preposições. Aí a gente tem a, de, em, por, per, né? E aí, ali em cima, temos os artigos definidos, né? O, a, os, as. Aí depois, o que acontece? Vamos lá. A gente tem a preposição a, né? E o artigo o. Aí vocês perceberam que aí, o que aconteceu? A gente tem ao. O que é esse ao? A é a minha preposição e o é o meu artigo. Então, a preposição ela pode se juntar ao artigo formando ao. Ou a gente também pode ter, vocês estão vendo aí esse acento? É um acento, como se fosse um acento agudo, só que ele é ao contrário. Quando eu tenho esse azinho com esse acento agudo, ao contrário, né? Que a gente chama de acento grave, significa que eu tenho artigo mais preposição. Aí depois, aos, eu tenho o artigo a mais, perdão, tenho a preposição a mais o artigo os. E depois ali, no caso, as, significa que eu tenho preposição mais artigo, tá? Aí, por exemplo, de é a minha preposição. Só que depois ela se junta ao artigo. O que aconteceu? Esse ezinho sumiu, a gente só tem o de, que é a marca de preposição. Aí, ó, ficou do, meu artigo, né? De é da preposição e o é do artigo. Da, de preposição, a artigo. Dois, de preposição, os, artigo. Das, de preposição, as, artigo, tá bom? Aí, por exemplo, ali, no caso de em, nesses dois últimos casos, já houve uma mudança, porque a língua, gente, ela tá em constante mudança, tá? Então, o que aconteceu? Esse em aqui, ele, que é uma preposição, se transformou em nzinho, tá? Na mudança da língua, esse em se transformou em n. E esse o é meu artigo. Mesma coisa no na. Esse a é o meu artigo, nos, os é o meu artigo e as também é o meu artigo. E o em, ele se transformou em n. Então, o nzinho aparece ali, ó, no, na, nos, nas. O, artigo, a, artigo, os, artigo, as, artigo, tá bom? A gente tem aqui, por exemplo, o por, né, que é por ou per. E o que acontece aqui, gente? Esse por ou per, o que a gente tem aqui dele nos exemplos, né, do lado? O que a gente tem? Aqui, esse ozinho, né, o aqui em pelo, esse o é artigo, né? Então, esse por ou esse per, ele se transforma em peu, né? Então, a gente tem aqui, ó, per é L, né? Que a preposição se transformou
isso porque a língua está em constante mudança. Então, esse PL restou da nossa preposição, né? Ela mudou. E o O é o artigo, então, pela. Peu, preposição. A, artigo. Pelos, peu, preposição. Os, artigo. Pelas, peu, preposição. As, artigo. Então, se eu digo, por exemplo, assim, eu vou por ali. Eu estou indo a algum lugar e eu digo assim, eu vou por ali. Ou se eu digo, eu vou pela estrada tal. Percebeu, ó? Eu uso pela por quê? Pela estrada. Estrada é feminino, né? Então eu vou usar pela. Então, ó, eu vou por ali. Ou eu vou pela estrada. Tá marcando lugar, né? Eu tô dizendo o caminho por onde eu vou. Então o sentido é o mesmo, tá? Agora a gente tem aqui os artigos indefinidos. Então, por exemplo, temos as preposições aqui, ó, em e de, né? E os artigos indefinidos. Então, temos aqui, ó, os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Uma, uns, umas. E aí a gente tem a preposição em. Então, olha só, a preposição em ficou unida com né? A preposição se juntou ao artigo. Como é que ela ficou? Num. Aí juntou com uma, como é que ficou? Numa. Juntou com uns, como é que ficou? Nuns. Juntou com umas, como é que ficou? Numas, tá? Então, olha só, esse em se transformou. O que a gente tem aqui em num, né? O que a gente tem aqui de preposição? Esse em se transformou só em n. E o artigo ficou ali do ladinho, tá? Depois a gente tem de, né? E aí, esse ezinho, quando ele se junta ao artigo, ele cai, né? E a gente tem, então, dum, duma, duns, dumas, tá bom? Então, por fim, eu copiei exatamente o que está na apostila aqui, tá, gente? Então, temos esse comentário final. A maioria dos títulos de notícias e manchetes não emprega o artigo. Ou só o faz, né? Só usa o artigo com a finalidade de criar algum efeito muito específico. Então, isso aqui é uma colinha, né? Porque eu não pedi para que vocês escolham 3 notícias, né? 3 títulos. É só o título, tá, gente? Não é a notícia toda, não. É só o título mesmo. Não pedi para que vocês escolham 3 títulos, e aí vocês vão ver se a maioria, né? Se essas notícias que vocês escolherem, se elas vão ter artigo ou não. Então, a maioria. Aqui a gente já tem, né, um spoiler, né? Uma colinha. A maioria dos títulos de notícias e manchetes não emprega o artigo, não usa o artigo. Ou quando usa, só faz isso com o objetivo de criar algum efeito, tá? Então, gente, é isso. Vou pedir para que vocês façam os exercícios do capítulo correspondente ao artigo, né? Vou colocar o gabarito para vocês, e aí vocês façam as questões, olhem o gabarito, vejam que vocês acertaram, erraram e mandem as dúvidas pra gente, tá? E é isso, alunos. Espero que vocês tenham entendido a matéria. E beijo, beijo. Até segunda, o nosso horário de aula. Estarei lá na plataforma esperando as dúvidas de vocês. Beijos.